A hora é agora. Sim, a hora é agora. Sempre foi. Mas hoje, mais do que nunca, é o momento, certo? É o momento ideal no qual a gente precisa despender todas as nossas forças para conseguirmos criar o espírito, para conseguirmos despertar o espírito e assim manifestá-lo. Muitas pessoas ainda veem todos esses assuntos sendo expostos aqui, que são tão caros a mim, são, aliás, a coisa mais importante para mim, tão importante que eu dedico quase toda a minha vida a isso. Então, eu relaciono as coisas do mundo que eu devo fazer com essa cosmovisão, porque ela permeia tudo. Mas, infelizmente, ainda hoje, para muita gente, isso soa como abstrato, como inútil, como algo que não tem a ver com as coisas. E até mesmo como algo infantil, algo bobo. Mas isso não é uma questão, na verdade, de opinião. É uma questão de visão. Se a gente for observar, for realmente sincero conosco mesmo, ao estudar a história da humanidade, o desenvolvimento, o método com o qual a ciência se desenvolveu e até hoje se desenvolve, se a gente for ver a fundo as causas dos grandes embates, os motivos de tantas aparentes injustiças, iremos começar a reparar que existe uma ordem profunda guiando todas essas coisas. Coisas que são aparentemente caóticas, rivais. Existe algo por baixo, lá no fundo, que está coordenando tudo. Então vamos pegar hoje como exemplo o pensamento sistêmico, que para mim claramente revela ser uma ponte entre esse pensamento racional analítico, focado no mundo técnico, objetivo, e o pensamento e a vivência intuitivo-sintética, que está relacionada ao espírito, à intuição, ao verdadeiro progresso do ser. Eu vejo toda a teoria sistêmica e coisas relacionadas a ela, que é praticamente tudo do nosso universo, como algo que já aponta para essa nova mentalidade, esse novo modo de ser, esse comportamento, esse novo modo de ser que irá trazer um comportamento totalmente diferente, que assim irá forjar um novo sistema e uma nova civilização, com novas instituições. A gente não precisa ir muito longe. É só a gente entender a fundo o que está sendo dito já e o que já é aceito. Então, por exemplo, quando... Isso é uma máxima muito famosa. Mesmo quem não estuda isso, mas já deve ter ouvido falar essa frase, que o todo é maior do que a soma das partes. Isso aí é um dos grandes princípios sistêmicos. Aponta para a complexidade, aponta para um mundo qualitativo, que rege o mundo quantitativo, mas aponta de que as coisas que emergem, coisas novas que surgem, não são quantidades que estão aparecendo do nada. Inclusive as leis de conservação que a gente tem, que são invioláveis, leis de conservação da matéria, da energia,
elas apontam que não pipoca alguma coisa, assim, do nada. Então, quando você fala que o todo é mais do que a soma das partes, você não está nessa matemática quantitativa. Você adentra no reino de uma matemática qualitativa. Você está preocupado com os tipos de interconexões entre elementos que pode levar à formação de um novo conjunto, uma nova forma de associação, de organicidade entre esses elementos. E é assim que evolui o pensamento, a humanidade e vários compostos, né? Compostos químicos, né? A matéria também, ela se encaixa nessa visão. Então, a gente não está falando aqui de novos bloquinhos sendo adicionados, mas de uma nova associação entre os mesmos bloquinhos. Então, isso muda completamente a visão que a gente vai tendo das coisas à nossa volta. Nós não estamos mais focando nos elementos, mas na relação entre esses elementos. E é claro, no nível humano, né, na biologia e mais alto no nível humano, biológico humano, a gente percebe que essas relações são muito multifacetadas, profundas. Elas têm uma multiplicidade de combinações, né, que podem levar às coisas mais fantásticas possíveis. Então, isso é algo que sempre esteve presente na humanidade. Desde tempos imemoriais, a gente vem exercitando isso de uma maneira inconsciente, né? Desde que o Homo sapiens começou a ganhar predomínio no planeta, acabando vencendo, de certa forma, essa corrida com os Homo erectus e Homo neandertais, desde essa época a gente viu o predomínio sobre aqueles que tiveram vantagem sistêmica sobre outros. Então, essas associações, nos últimos 80, 100 anos, a gente transformou isso numa teoria e vem tentando elaborar isso de forma racional, sistematizada. Mas, de modo inconsciente, a gente exercita isso já há milênios, né? De forma muito inconsciente ou de forma mais ou menos consciente, né? E apenas hoje a gente está ganhando uma percepção profunda dessas coisas. Inclusive, toda essa teoria sistêmica está vazando um pouco da academia e adentrando no âmbito das pessoas comuns, né? Tem muitas pessoas leigas aí que não têm uma formação sistemática, né? Não trabalham na área diretamente, mas que vão ganhando cada vez mais uma percepção profunda disso tudo. E vão e estudam, e relacionam, e criam textos, figuras, diagramas, e aplicam isso em suas vidas, né? Tentam perceber isso enquanto estão vivendo. E, na minha visão, desses tipos de indivíduos, que são os amadores, né? Não são os profissionais, que está surgindo os esboços de uma nova civilização, de um novo modo de ser, um novo modo de se relacionar, tanto com as outras pessoas quanto com os objetos e a natureza como um todo. Então isso está surgindo por parte das pessoas que não estão tão enterradas num academicismo que, mesmo que tenha várias coisas importantes, ele se tornou infecundo, porque ele se cristalizou num mar de referências, num formalismo tão grande, mas tão grande, que impede qualquer pessoa que queira dar vida à coisa, queira
ver um aspecto mais profundo, de avançar. Então, a gente deve tomar muito cuidado também com a carreira acadêmica, porque mesmo que ela não seja um mal por si só, ela se tornou uma espécie de armadilha para aqueles que realmente desejam progredir no campo da ciência, em especial, mas também isso vale para os outros saberes, né? Como a filosofia, a religião e as artes, que também foram capturadas por essa tara moderna de nossos tempos. Então, é só uma questão de enxergar. Então, o todo é produto da associação harmoniosa, ordenada e sequencial entre as partes. Eu escrevi um texto no dia 22 de junho de 2021, falando a respeito desse tal de pensamento sistêmico, que também deve se tornar uma vivência. O título do texto é A Ponte entre a Técnica Primorosa e o Misticismo Envolvente. Vocês podem digitar no Google, vocês vão encontrar o texto. Eu vou desenvolvendo vários aspectos dessa visão que eu tenho, que eu venho desenvolvendo. Inclusive, uma das coisas que mais me fascinou na obra de Pietro Baldi foi justamente essa organicidade que ela possui, esse aspecto de valorização da visão sistêmica das coisas. Mesmo que ele não seja parte da academia, ele conseguiu repassar, né, a sensação das maravilhas que é essa forma de associação entre os elementos. Ele revelou as maravilhas da complexidade e demonstrou, de certa forma, que elas apontam para a unicidade. E essa unicidade é simples, né? Um ser que superou essa capacidade de pensar sistemicamente atingiu uma visão intuitiva. A pessoa não mais raciocina de uma maneira superficial, mas sim profundamente. E ela consegue até superar essa complexidade. Ela é simples, direta, reta, no agir, no pensar, no fazer. E daí ela acaba dominando, sabendo com maestria trabalhar em meio a esse pensamento sistêmico, que lida com a complexidade. E esse pensamento complexo está muito acima do nível de quem pensa racionalmente, né? Que vê o mundo como um monte de pecinha que deve ser encaixado à força nos lugares. O tipo de pensamento mecanicista, reducionista, muito associado à técnica. Como se a técnica não devesse ser permeada por uma visão mais profunda, né? E nem devesse ter um significado profundo de telefinalismo. Esse é um problema muito sério de nossos tempos. A gente crê que por um curso ter um aspecto técnico, né, muito ligado ao mundo físico, a gente não só não deve, como não pode falar de nada que esteja em níveis superiores e que, no entanto, permeiam a pessoa na hora de chegar lá e apertar o parafuso, projetar quantas voltas, né, quantas revoluções ele vai dar por passo, que tipo de material vai ser usado e tudo mais. A gente não consegue, dificilmente a gente vai encontrar uma pessoa que consegue relacionar isso com outros planos da realidade. E daí, qual é o resultado final? A gente às vezes forma um técnico, né, uma técnica primorosa, um executor excelente, mas que vai fazer aquela atividade com má vontade. Ela vai se cansar muito facilmente daquela atividade. Ela vai achar aquilo bobo, sem sentido, né?
a não ser para gerar dinheiro, né? Para ela conseguir algum dinheiro para tocar a sua vida. Ela não vai perceber que existem analogias entre fenômenos que ela estudou e outras coisas, de outros âmbitos físicos e mesmo de outros planos, né? Ela não vai perceber isso se ela não tendo esse ensino que se tem hoje em dia no nosso mundo. E daí a coisa vai parecer muito mais chata, vai parecer sem vida. Então, e isso é perigoso, inclusive, porque a pessoa acredita, né, que às vezes aquela é a realidade dela, ela fica presa naquilo. Ela perde a capacidade de se transformar também, tendo uma necessidade de aprender algo novo, completamente diferente, com essa visão puramente focada no técnico, né, no curtíssimo prazo, ela não vai conseguir fazer uso das habilidades que ela adquiriu e fazer uma transformada para aplicar em outra área, né, porque ela não vai ver a profundidade daquilo que ela aprendeu, né, da sua técnica, da sua habilidade. Então, até mesmo no mundo mais concreto, a gente precisa entrar com elementos sistêmicos. Nós precisamos ver a ciência por trás da tecnologia e a gente precisa perceber que é algo humano tudo isso. Ou seja, tem a influência de um espírito lá atuando através de um ser humano. Existe um contexto social, um momento histórico, uma linha de desenvolvimento que levou a depois métodos de aplicação. Existe uma finalidade para ser feito daquela forma e existem limitações também para aquilo. Então, tudo isso aponta para uma finalidade que vai muito além daquilo que se está acostumado a despejar na cabeça das pessoas nos cursos. E isso é muito importante ser desenvolvido de qualquer maneira, né? Independentemente se o seu instituição tenha um plano diretor, tenha uma certa estrutura, tenha laboratórios, tenha pessoas que lhe apoiam nisso, condições. Independente disso, se você já tem essa visão, você vai ser capaz de arranjar modos criativos de introduzir elementos superiores nas atividades que você está fazendo. Você não foge do assunto, você a torna, aliás, ele muito mais interessante, com essa visão toda ampla. Você tem várias esferas maiores, em termos de potência de consciência, atuando sobre essa esferinha pequena que você deve operar. O mundo, as instituições só observam essa esferinha pequena sendo trabalhada. Não percebe que existem esferas muito mais poderosas que estão ajudando essa esfera a se tornar mais significativa, mais orientada, mais direcionada. Isso é monismo, monismo de verdade. Na área sala dos professores eu tenho várias figuras, que remetem a tudo isso. A pessoa passa lá e é convidada a mergulhar nesse universo. Eu sempre estou disponível para conversar. Rarissimamente alguém toca um assunto relacionado a isso. A maioria, a imensa maioria dos assuntos em todos os lugares são sempre sobre as mesmas coisas, São 500 assuntos diferentes, só que sempre abordados só como uma distração, um aspecto superficial. E as pessoas ficam pipocando que nem cangurus nesses assuntos, seja por uma obrigação, seja por não ter o que fazer. Mas ninguém quer resolver os problemas. Resolver os problemas demanda um estofo interior muito grande. Resolver os problemas envolve um certo sacrifício, um certo envolvimento, um compromisso. Hoje em dia a gente vive uma era de que
de não compromisso, né? As pessoas não querem se comprometer com nada. Até aí tudo bem, se a pessoa não quer se comprometer com várias coisas do mundo, a única desculpa para isso é ela estar se comprometendo com algo muito profundo no âmbito do espírito, né? Então, a gente deve estar atento a isso. E o compromisso também diz respeito à responsabilidade, né? Nós temos o dever, hoje em dia, né, século XXI, 2023, com o mundo em frangalhos e se destroçando, de pôr o pé nesse âmbito, nesse reino, e começar a escalar nele. A gente precisa começar a escalar a montanha, em vez de ficar dando voltas nela, derrapando em volta dela no mesmo nível. Nós precisamos começar essa escalada, né? Começar a despender, abandonar algumas forças na horizontalidade mundana para começarmos a ascender na vertical evolutiva. Porque a única maneira de resolver os problemas, definitivamente, em nosso mundo e da forma mais harmônica, é justamente fazendo isso. Nós precisamos começar a nos comprometer com o que realmente interessa. Então, eu venho aqui já há muito tempo tentando deixar tudo isso mais claro para as pessoas, para elas perceberem que é aqui que elas devem investir suas forças, né? Então, as coisas estão muito claras, né? O Baldi veio trazer isso de forma claríssima, adaptado aos nossos tempos. Teilhard de Chardin, Roden, entre outros, né? Eu mostro várias referências também em outros campos, de pessoas que estão, de certa forma, alinhadas com essa grande cosmovisão, mesmo que elas não tenham ciência da obra. E eu acho que daí é dever também da pessoa se esforçar, né? Porque se a vida de todo mundo está tão miserável, é sempre a mesma coisa. Eu ouço as pessoas direto reclamarem, nossa, é sofrido, é chato, e as pessoas fogem desesperadamente, né, de tudo que podem, ficam num consumo insano de coisas que acabam lhe fazendo mal, no fundo, seja informação, bens materiais, serviços, tal. O uso é um consumo completamente sem consciência, são modos de agir infantilizados, e daí no trabalho a pessoa fica se deixando pressionar até ser esmagada, ela não tem a coragem de tomar uma postura, e daí as pessoas ficam reclamando nos cantinhos quando podem, evitando conflitos, né? Só que evitando conflitos da pior maneira, né? As pessoas querem, elas transformaram tudo num teatro muito nefasto. E com isso elas vão ficando cada vez mais desgastadas, elas vão ficando cada vez mais restritas e também querendo restringir os outros. E se não conseguem, eles procuram, de certa forma, excluir, falar mal, criar toda uma teoria por cima para justificar porque o outro não está agindo corretamente. Esse outro, geralmente, são os intuitivos, são as pessoas que apontam para a nova civilização, que já estão semidespertos, estão procurando orientar suas vidas. Então, as pessoas precisam fazer um esforço de entender o que está sendo repassado, né? Não adianta alguns iluminados ou umas pessoas esclarecerem, né? Colocarem vários vídeos, explicarem, porem textos, e mesmo através do exemplo demonstrarem coisas, né? Falarem de uma maneira claríssima, se do outro lado a pessoa não faz nada, né? Nenhum esforço em tentar assimilar, na hora do vamos ver, começar a agir diferente, né? Ter alguma postura, coragem.
pensar mais a fundo, fazer algum sacrifício. Se a pessoa não fizer isso, ela não vai ter mudança na vida dela. Ela vai precisar implementar essas coisas na vida cotidiana. E isso envolve sacrifício. A pessoa não vai perder amizades, né? Ela vai perder contatos, ela vai perder muitas coisas, algumas coisas, mas algo será perdido. Mas ela também precisa perceber que isso que está sendo perdido não são coisas essenciais para a vida dela, para que ela possa cumprir a missão. As pessoas se amarram em um monte de coisa que, no fundo, são inutilidades. São conversas que se repetem semanalmente e não levam a lugar nenhum. Elas se prendem e acumulam um monte de objeto que não serve para nada. Pagam por serviço que, no fundo, não lhe acrescentam. Fazem mau uso disso, daquilo. Então, é tudo um abuso das coisas. O Ocidente abusa, o Oriente recusa. É um pouco melhor, mas não é a solução. Quantos usam, né? No palavreado de Roden, né? Nem abusar, nem recusar, e sim usar das coisas do mundo para a ascensão do espírito. Isso é a coisa mais importante, não só deste planeta, mas desse universo, né? Desse universo inteiro. E a gente chegou num ponto da evolução onde isso precisa ser minimamente compreendido, precisa ser praticado pelas pessoas. Eu acho realmente, eu não estou aqui despejando frustrações, mas é uma tristeza eu não ter praticamente pessoas saindo na rua para conversar a respeito desses assuntos, que eles não são complexos necessariamente, são coisas simples, mas são coisas vitais para que a humanidade saia desse lodaçal em que ela se colocou e ela caminha rumo ao abismo. Não que seja o fim de tudo, mas vai ser o aprendizado da pior maneira possível. Então, as pessoas precisam compreender isso minimamente e tomar uma postura, investir forças, energia, tempo, mesmo reputação, para conseguir avançarmos. Então eu saio por aí em ambientes onde isso deveria ser buscado em algum grau. Nunca existe um momento oportuno para isso. Nunca, jamais. E daí as pessoas reclamam que as coisas não mudam, tentam novos métodos, fazem arranjos sistêmicos, criam novas tecnologias, achando que isso vai resolver tudo e não resolve. Às vezes deixa a gente numa situação mais lamentável. Então, é uma questão de despertar. A pessoa precisa ela mesma despertar. Eu convoco aqui as pessoas a despertarem. Isso é uma coisa que a pessoa terá de fazer por conta própria, né? É clássico aquela frase, naquele palavreado. A pessoa ouve um monte de coisa que ela não consegue negar. Ela fala, e aí? Mas o que você propõe? A pessoa está fugindo até nos momentos, até nessa situação a pessoa foge. Quer dizer, a pessoa quer que o outro entregue um pacote pronto de um roteiro que é bem gostosinho, a custo zero, para que ela implemente na vida e fique tudo maravilhoso. Né? Ela não quer ela mesma lidar com a coisa. Ela quer ter o trabalho de ela encontrar a solução. Porque a solução é individual. É a pessoa que deve encontrar a solução. Não é outro que tem que chegar e propor uma coisa. Né? Isso é uma armadilha. Né? Isso é uma armadilha do diabo, eu diria. E a pessoa que fala isso está dominada pelas forças do antissistema. E aí, né? O que você propõe? Isso é uma clássico, né? É um clássico. Mas essas pessoas, elas insistem, né? Em não evoluir. Né? Pobres pessoas.
nós precisamos, né, quem realmente quer evoluir não solta uma dessas. A pessoa absorve e daí ela começa a elaborar tudo isso. E ela começa ela a correr atrás para compreender. Porque senão, é isso. O mundo à nossa volta é claramente um caos. Quanto mais a pessoa for enxergando a realidade, mais miséria ela vai enxergar, mais mendicância ela vai observar. E daí a solução é começar essa jornada interior e ao mesmo tempo não deixar de atuar no mundo. E isso exige coragem, inteligência e bondade, como eu já disse na minha última live, o Flávio Vale. As 3 características do herói são essas. Super-homem, né, o evolvido, nós precisamos cultivar esses 3 pilares. Bom, era isso que eu tinha para passar hoje. Eu creio que isso, na verdade, é uma mensagem muito alentadora, porque esse roteiro, né, essas coisas todas, são maravilhosas e elas vão ser coisa importantíssima nesse novo mundo que está para surgir. Vai demorar para se consolidar esse novo mundo, talvez séculos, mas até o fim desse 3º milênio nós teremos um planeta onde finalmente vamos ter uma civilização ditada mais pelos valores do espírito do que pelos valores da matéria, né? Pseudo-valores. Né? E daí as coisas vão continuar evoluindo, mas de uma maneira muito menos árdua, muito mais agradável. Então a gente está aqui para preparar as pessoas a viverem nesse novo mundo e também para realizarem a transição de uma maneira o mais suave possível. Paz a todos e saudações fraternas.